Bruno, dirigido por Juliano Montaldo, história verídica da vida de Giordano Bruno, um filósofo, um astrônomo e um matemático, condenado à morte na fogueira pela Inquisição em 1600, definindo ciência. Etimologicamente, o termo ciência vem do latim scientia, que por sua vez provém de scire, que significa aprender ou conhecer. Porém, essa definição etimológica não é substancial e diferencial para distinguir conhecimento científico de outros tipos de conhecimento, como religioso, filosófico, popular. A ciência é uma forma especial de conhecimento da realidade. Trata-se de um conhecimento racional, do raciocínio. Portanto, você tem que refletir, ele é reflexivo, sustentando uma lógica do seu raciocínio. A ciência é popularmente definida, como indicam Goody e Hatch, Apud, Trigilo, 1974, como um acúmulo de conhecimentos sistemáticos. A ciência é popularmente definida, como indicam Goody, Hatch, Apud e Trujillo, 1974, como um acúmulo de conhecimentos sistemáticos. Pode-se afirmar que ciência ela é um conjunto de informações sistematicamente organizadas e comprovadamente verdadeiras a respeito de um determinado tema. Contudo, existem muitas maneiras de pensar, muitas maneiras de organizar e de comprovar os nossos estudos, dependendo do caminho que se segue, quer dizer, o método que é seguido. Para um trabalho ter validade científica, é necessário que ele tenha um enquadramento na ciência, utilização de método científico, contribuição científica, finalidade científica, resultado verificável. Os adjetivos da ciência podem ser apresentados como a melhoria da qualidade de vida intelectual e material, e para o alcance dos objetivos são necessárias novas descobertas e novos produtos. Os princípios da ciência podem ser classificados como nunca absolutos ou finais. Podem ser sempre modificados ou substituídos. Eles podem sempre ser modificados e substituídos. E exatidão nunca é obtida integralmente, mas sim por meio de modelos sucessivamente mais próximos. São conhecimentos válidos até que novas observações e experimentações os substituam. Ferreira, 2008. Classificação das ciências e ramos de estudo, página 23. Não existe, gente, uma linguagem única para a classificação das ciências, não. Sua classificação foi feita por diferentes pensadores, diferentes estudiosos do assunto. As propostas vêm dos gregos, passando por Comte, com positivismo, Carnap, Hundit, Bunge e outros baseados em Bunge. Apresenta-se a seguinte classificação das ciências e ramos do estudo: Bunge, 1974, Apud de Oliveira, 2004. Formais puras. Sintetiza e explica os fatos e princípios descobertos sobre o universo e seus habitantes, filosofia lógica e matemática. Faculdades aplicativas. Utiliza os fatos, utiliza princípios científicos para fazer coisas úteis aos homens. Naturais. Física, física nuclear, mineralogia, logística, militar, geologia, computação, engenharia, astronomia. Química, química orgânica, química inorgânica, físico-química, farmácia e bioquímica. Biologia, botânica, medicina, zoologia, veterinária, agricultura, alimentos, enfermagem, ecologia. Sociais, sociologia, psicologia social, antropologia cultural, geografia, direito, administração, comunicação social, economia e história. Como produzir conhecimento científico? Partindo do pressuposto de que a ciência ela é um acúmulo de conhecimentos do raciocínio, racionais, e são verificáveis, adquiridos pelo ser humano, sobre o seu próprio meio e sobre as ações capazes de transformar o seu meio, podemos dizer que o conhecimento científico trata da busca, da investigação contínua, incessante de explicações e soluções para problemas matemáticos, astronômicos,
físicos, químicos, fisiológicos, tecnológicos, sociológicos, antropológicos, políticos, educacionais, entre outros. Como vimos no título anterior, a ciência, gente, ela é constituída pela observação sistemática dos fatos por meio da análise e da experimentação, as quais produzem resultados que são validados universalmente, em virtude da constante busca da verdade científica efetuada pelo homem. A transformação da ciência, ela é permanente, ela vai ampliando, ela vai se aprofundando, a ciência vai se detalhando, vai reformulando conhecimentos anteriores. Assim, página 24. Para que se possa produzir conhecimento científico, é necessário que se delimite, por meio de uma ação descritiva, o objeto do conhecimento. Ou seja, antes de tudo, esse objeto de conhecimento ele deve ser definido para depois poder ser abordado e conhecido cientificamente. Algumas perguntas são essenciais para a delimitação do objeto do conhecimento a ser estudado. Por exemplo, como esse objeto de estudo foi constituído historicamente? A construção do conhecimento científico deve ser pautada pela definição de procedimentos metodológicos para que o conhecimento não seja linear, e sim espiral. Faz necessário seguir algumas etapas. Primeira, escolher o que se possa genuinamente classificar como um problema a ser resolvido. Segundo, procurar organizar os fatos que sejam mais relevantes para a solução de problemas, daquele problema que você está no seu tema. Quarto, testar a validade da solução, quanto tempo essa solução é válida, isto é, se essa solução chega a ter elementos de verdade. Quinta, comunicar as investigações e conclusões para a comunidade e seus colegas. Sexto, voltar a olhar para o problema no contexto do conhecimento em geral. Magalhães, 2005, página 239. Como podemos definir o método científico, hein? Página 24. A palavra metodologia vem do grego meta, que significa ao largo ou caminho, e logos, que é discurso, estudo. A metodologia consiste em estudar, em avaliar os vários métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não limitações, em relação às aplicações de suas atualizações. O método é considerado um instrumento do conhecimento que proporciona orientação geral aos pesquisadores por meio de um procedimento sistemático para a descrição e explicação de um estudo. O método científico facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar investigações, realizar experiências e interpretar os resultados das experiências. Assista o filme O Óleo de Lorenzo, dirigido por George Miller. Ele aborda o método científico de pesquisa adotado pelos pais de Lorenzo na busca da cura da doença do seu filho. Uma busca que consiste em ordenar, duvidar, dividir e revisar. Um filme interessante para ter uma noção a respeito de pesquisa. Métodos que proporcionam as bases lógicas de investigação. Página 25. Método dedutivo, de deduzir. O método dedutivo de base racionalista de Descartes, Spinoza e Leibniz, Leibniz, pressupõe que apenas a razão pode conduzir ao conhecimento verdadeiro. Segundo Torres, 2008, embora encontre larga aplicação em ciências como a física e também a matemática, algumas objeções ao método dedutivo de deduzir já foram apresentadas. Uma delas é a de que o raciocínio dedutivo permite concluir de maneiras diferentes a mesma afirmação, sem acrescentar informação ao que seja o que já sabia. Um exemplo clássico é o silogismo a seguir. Todo homem ele é mortal, todo homem morre. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Ora, no momento em que se aceita a verdade da proposição de que todo homem seja mortal, a premissa maior, a afirmação de que Sócrates é um homem mortal, premissa menor, nada acrescenta ao raciocínio, uma vez que a verdade da conclusão já se encontrava implícita no princípio geral, a partir do qual se elabora o raciocínio. Santos Filho, 2011. Além disso, com a verdade, dependendo das premissas definidas, o raciocínio pode induzir a erro, como no caso a seguir.
Todo homem se locomove sobre duas pernas. Jorge Henrique é homem. Logo, Jorge Henrique se locomove sobre duas pernas. Portanto, é um método que parte do geral para o particular e encontra larga aplicação em ciências como física e matemática. Já nas ciências sociais, seu uso é restrito, em virtude da dificuldade para se obter argumentos gerais, cuja veracidade não possa ser colocada em dúvida. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira, ou seja, toda a informação, todo o conteúdo factual do fato da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, nas premissas. Santos 2011. Exemplos: 2 argumentos condicionais válidos, afirmação do antecedente e negação do consequente. Afirmação do antecedente: se P, então Q. Ora que, então que. Se José tirar nota inferior a 5, ele será reprovado. José tirou nota inferior a 5, então José será reprovado. Se a criança for frustrada em seus esforços para conseguir algo, então a criança vai reagir por meio da agressão. Ora, essa criança sofreu uma frustração, então ela vai reagir com agressão? Negação do consequente. Se P, então Q. Ora, não Q, então não P. Se a água ferver, então a temperatura alcança 100 graus. A temperatura não alcançou 100 graus. Então a água não ferveu, não ferverá. Se José se sair bem nos exames, então é porque possui conhecimento das matérias. Ora, José não tinha nenhum conhecimento das matérias, então José não se saiu bem nos exames. Método indutivo, página 27. Procede inversamente ao dedutivo, é inverso do dedutivo. Parte do particular e coloca a generalização como um produto posterior de trabalho de coleta de dados particulares. Passou a ser visto como o método por excelência das ciências naturais. Não se pode deixar de reconhecer a importância do método indutivo para as ciências sociais. Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão provavelmente será verdadeira, mas não necessariamente verdadeira. A conclusão contém informação que não estava nem implicitamente nas premissas. Exemplo 1. O corvo 1 é negro, o corvo 2 é negro, o corvo 3 é negro e o corvo N é negro. Todo corvo é negro. Exemplo 2. Cobre conduz energia, zinco conduz energia, cobalto conduz energia. Ora, cobre, zinco e cobalto são metais. Logo, todo metal conduz energia. Método hipotético dedutivo. Quando os conhecimentos disponíveis sobre um assunto são insuficientes para a aplicação de um fenômeno, surge um problema aí, gente. Para tentar explicar a dificuldade que ele expressa, são formadas hipóteses que deduzem consequências que deverão ser testadas ou falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto ao método dedutivo procura-se a todo custo confirmar a hipótese, no método hipotético dedutivo, ao contrário, procura-se evidências para derrubar